Então, boa noite. Vamos começar hoje o nosso estudo, o nosso comentário aqui, com a participação de todos, sempre de preferência, né? Com perguntas, para a gente poder abranger mais, né? O assunto, que é um assunto que é continuidade, né? Da aula passada, que a Miriam deu, e muito interessante, bastante interessante mesmo para todos. Então, a gente conta com a participação de vocês. Eu vou iniciar fazendo a nossa página de hoje do livro Vinha de Luz, capítulo 22, que se intitula Corrigendas. Uhum. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. É uma página excelente, né? A gente estava até comentando, né? Às vezes a gente fica assim, se impacta, né? Com as coisas que a gente passa, né? Nas várias circunstâncias e áreas, né? Uhum. Mas pensar que tudo que vem para a gente é um aprendizado, uma oportunidade de crescimento, né? Para cada um de nós, de mudança, de vibração, né? De melhoria, de elevação, se nós soubermos bem aproveitar, né? Assim como nós temos visto no livro, né? Que tem nos ensinado tanto, né? Então vamos fazer a nossa página de hoje. Quer fazer, Jane? Nossa prece? Graças a Deus. Jesus, Mestre amado, tu que nos ensinaste, Senhor, a bondade, o amor, o perdão,
e tantas outras coisas tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Aqui estamos, Senhor, como naqueles tempos, a seguir-te ou procurar seguir-te, para aprender sempre um pouco mais dos teus ensinamentos. Então, rogamos a tua presença entre nós, nos abençoando, fazendo com que estejamos abertos ao aprendizado, ao conhecimento, para que possamos, então, cada vez mais adquirir os conhecimentos tão necessários para que possamos colocá-los em prática cada vez mais acertadamente. E por isso, Senhor, contamos com a tua presença entre nós, hoje e sempre. Abençoa todos nós, abençoa o nosso estudo e abençoa aqueles que não podem estar aqui hoje conosco, mas que certamente irão receber dessas vibrações amorosas, fortalecedoras e estimulantes, para que possamos cada vez mais procurarmos te conhecer e te seguir. Graças a Deus. Então, vamos lá. Ao nosso capítulo. O capítulo de hoje. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, né? Eu estou. Sim. Então, vamos dar prosseguimento, né? Nosso capítulo de hoje é o 32, intitulado Melodia Sublime. O capítulo passado, né? Cecília órgão, né? Também traz a beleza da música, e foi uma aula muito boa que nós tivemos, onde foi tocado bastante detalhes, né, de como se processa isso. E aí hoje nós vamos ver Melodia Sublime. Se Cecília, né, tocou duas músicas, uma música clássica e outra de sua autoria, em que ela colocava ali um lamento, né, pelo amor, né, que ainda estava na Terra e não estava dando os passos do equilíbrio. Nós vamos ver que em Melodia Sublime a gente recebe uma importante lição sobre o poder da música, das vibrações espirituais, né? Porque aqui está bem marcado a questão das vibrações espirituais que Ismália vai espargir para todos nós. Eles visitam um ambiente onde uma melodia sublime é produzida, né? Por espíritos que utilizam o som como instrumento de elevação espiritual e pura. Essa música não é apenas agradável aos ouvidos, mas tem um efeito transformador sobre os sentimentos, né, e pensamentos das almas presentes, principalmente o coração, né, porque toca. O capítulo ressalta como a arte, em especial a música, pode ser um canal poderoso para a elevação do espírito, né, atuando como veículo para sentimentos de paz, de amor e de harmonia. Então, a gente vai começar aqui o capítulo em que André Luiz nos diz: num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália, né, que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Ismália, a gente está lembrado que era a companheira
de Alfredo, né, do coordenador, né, do posto de socorro, Campo da Paz, que era um espírito muito mais evoluído, né? E nesse momento, que é logo após o momento de Cecília, né, do capítulo passado, ela é convidada por Aniceto, que pede a ela, a Ismália, né, que executasse uma melodia que fosse trazida da elevada esfera que ela pertencia, né? A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Espera aí. É aqui mesmo. Logo, as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime, diz André Luiz. Estávamos extasiados e silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Então, ele fala uma coisa aqui que a gente não pode nem imaginar como seria, né? Que ele coloca a melodia tecida, parece até uma coisa, é uma poesia, é uma forma poética, né, de falar, né? A melodia tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina, né? Que a música a música harmoniza, né? A música boa, a música elevada, né? Vamos dizer assim, porque tem um outro tipo de música. Mas essa música, ainda mais vindo de um espírito evoluído como Ismália, a gente pode assim tentar imaginar, mas a gente não sabe exatamente, né? A beleza disso. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então vejam a beleza, né? Como não foi esse momento assim maravilhoso, né? Uma coisa que a gente todos nós gostaríamos de, em vez de estar lendo, né, o livro, pudéssemos ver, né, acompanhar, né, num vídeo, com imagens, esse momento magnífico, né, que ele relata aqui para nós, né? Para mim é praticamente inimaginável isso. Porque você E, veja, existia uma melodia que não estava escrita em letra. Nossa, exato, é a melodia, né? A música, junto com a música, ela irradiou, né? Ela irradiou. irradiou uma Uma letra, isso. letra, Mas que não se né? lia em lugar Que nenhum, a não não ser era, na. ele vai falar aí mais adiante, né? Inarticulada, né? Isso.
como ele diz, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Mas é Como como é a comunicação entre eles, que é sempre pelo pensamento, né? Você escuta, mas se você olhar, você vai ver que eles não estão falando, articulando, mas você tem uma conversa com eles, não é isso? sim, isso acontece, vamos dizer assim, fazendo um paralelo para a gente entender melhor, quando você, na questão mediúnica, quando você tem a audiência, né? Muitas vezes, você ouve os espíritos como se eles estivessem falando como nós estamos falando agora, ouvindo, captando dessa forma, que nós imaginamos que seja pelo ouvido, e às vezes é uma voz na nossa cabeça que dialoga conosco, ou que nós ouvimos como orientação, como uma inspiração, como uma intuição. Então, Mas pode falar. Não, mas eu vou interromper, não sei se vai ajudar. É o seguinte, até nós mesmos, não é? Escutando às vezes, a gente põe uma música para a gente se harmonizar, aquela música toca tão fundo a nossa alma que a gente parece que cria Sai um daquele ambiente. ambiente, cria, porque a música ela tem esse dom, né? Ela tem o dom de harmonizar, né? Ela harmoniza, ela joga a vibração dela no ambiente, saneia o ambiente, ilumina o ambiente. Por isso que é tão importante a música. Não precisa nem ser a música cantada, né? Com a voz, vamos dizer Eu assim. acho até Não digo só que não seja, com não seja instrumento lindo, melhor. É. é lindo também, né? Que você vai escutando letra, porque nem todo mundo tem consegue perceber isso, né? E então se traduz num ambiente saneado, harmonizado, equilibrado, salutar, né? Que traz a saúde, traz a vivacidade, o ânimo firme, né? Traduzindo tudo isso para nós, elevando o nosso sentimento, a nossa vibração, a nossa frequência, né? Assim a gente consegue a cura, né? Por isso dizem que a música ela tem tanta relação com a cura, porque ela facilita, ela ajuda, né? Então era mais ou menos isso que a gente estava falando de André ouvir, né? Ouvir, embora ela não falasse, não verbalizasse, melhor essa palavra, né? Ela não verbalizava a letra, que era uma prece, ele percebia, sentia isso, André Luiz. Nós não sabemos, eu não saberia dizer se todos que estavam lá assim perceberam. Com certeza não, né? Eu acho que não. Isso vai de cada um, né? Então, poderia ter muitas pessoas lá que não perceberam, não conseguiam distinguir a letra, não perceberam. Ele percebeu, mas poderia ter alguém, e tinha, né, espíritos mais elevados, no caso Aniceto, né, e que poderiam ter ouvido até de forma mais maravilhosa ainda. É, Isso a gente não sabe dizer, né? A gente está aqui conversando, isso a gente não sabe, mas o É importante é porque a letra, na realidade, eu acho que a Ismália pode até ter sido um canal pela música que ela, pela beleza da música, a inspiração, mas eu acho que criar uma letra, perceber uma letra, era uma coisa pessoal de cada um, eu acho, não é? pode ser. Eu acredito mais que sim, por causa da nossa vibração. Cada um está numa vibração É, diferente. Isso ocorre, não é igual, gente, mas assim,
Quando nós estamos num trabalho espiritual, num grupo, vamos dizer, fechado, né? E existe ali uma explanação, um estudo, ou uma psicofonia, alguma coisa, e num grupo, né, determinado para isso, muitas vezes se pede para aqueles que têm alguma vidência falarem se viram ou não viram alguma coisa. E muitas vezes há uma concordância, algumas pessoas podem ver a mesma coisa, mas nem todo mundo vê a mesma coisa. Por quê? Porque cada um está numa frequência diferente. Então você não consegue captar. Às vezes você vê uma coisa que ninguém viu, e às vezes você vê uma coisa que outras pessoas também viram. Então fica difícil da gente dizer que a letra que André escutou era para todos, ou era para ele. Ele conseguiu captar isso, entendeu? Que ele não era dos espíritos mais elevados que estavam lá, né? Mas o certo É. é que a letra era maravilhosa, era resplandecente, se a gente pode falar, a gente não tem nem palavras, né, para falar. É uma coisa que, enfim, é uma coisa de outro mundo, realmente, do mundo espiritual, que a gente agora Mas, não tem condições de dizer. mas então, Valéria, a letra era como se fora, ou talvez até fosse mesmo, é uma oração, mas enobrecendo, enaltecendo Deus. Então, eu Sim, acredito que a letra é única, é essa mesma. E essa musicalidade toda de Ismália e tudo que ela transmitiu tem a ver com o mundo espiritual em que ela vive, certo? sim, Que é ela o traz mundo a cara dela, mas espiritual mais evoluído. é patrimônio dela. É, Entende? porque a outra, por exemplo, a menina Cecília, é lógico que não poderia ter o tipo de musicalidade e tocar como Ismália, nem outro ali, a não ser É, talvez Aniceto, porque corresponde ao tipo de mundo que Ismália pertence, né? exato. Por ela ter essa condição, né? Então, é É, patrimônio impressionante. ter isso aí que nós vamos dar continuidade. Então, aqui ele continua. Os ouvidos, não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Aqui eu trouxe uma fala que está na Gênese, capítulo 14, que é os fluidos, o título, que Kardec coloca: para um espírito evoluído, basta que pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, vocês vejam como pode ser feito isso, né? Como isso é realizável. Não, Para um espírito evoluído, basta que ele pense numa coisa para que essa se produza. Então, o espírito evoluído chega e fala: vou modelar uma área e quero que repercuta na, na, na casa espírita tal, no templo religioso tal. E aquilo acontece, porque eles têm condições de realizar isso. Por uma série de fatores que nós não vamos. Não dá para colocar aqui, né? Que são as propriedades do perispírito, do corpo espiritual. Plasticidade, laboratório do mundo invisível. laboratório do mundo visível. Então, quanto mais evoluído, mais condições ele tem, né?
Tem no livro Ação e Reação também, falando sobre isso. Tem também no livro Memórias de um Suicida, o Silas, o Silas, Aníbal Silas, que fala sobre isso. Ele, inclusive, ele coloca como ele apresentava os estudos no mundo espiritual, né? Ele plasmava as imagens e elas iam se formando, e quem estava ia vendo o evangelho, porque ele dava a aula de evangelização, e aquelas imagens iam se formando como se fosse um filme, a gente vendo ali a realidade acontecendo, imagina, né? A Ai, que beleza. maravilha. Íamos nós, né? Produzir todos os slides, fazer tudo essas coisas, porque é uma beleza, mas para isso você precisa ter patrimônio espiritual, né? Precisa ter um Claro. patrimônio espiritual. É isso que a gente, no caso, está vendo aqui com Era o a Aníbal de Silas, né? isso, Aníbal de Silas. Isso. Era a criança que Jesus botou no colo, não é isso? A criança que Jesus botou no colo, que o Pedro não queria, né? As crianças, sei que É, tira minhas crianças, criancinhas. Enfim, então tá aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu trouxe a letra da música, tá? Para a gente ouvir. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.
Via era aquela que sorria através de olhos inarticulados. Que melodia! Uma coisa magnânima mesmo. Então, André Luiz nos fala: não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvir oração de louvor como aquela, que é um louvor mesmo, né? É. Só a letra, dá para a gente ficar aqui estudando, pegar essa letra toda, né? Essa bela beleza de oração ao Pai, né? Dá para a gente trabalhar muito ela. Muito, muito lindo mesmo. É uma prece sua que uma vez fez eu chorar. Mas não vamos misturar, porque tem Não, muita... não vou misturar, não, eu sei. Mas... Aqui a gente pode ver a Ismália, né? Ela recebendo a luz do alto, né? Vê que tem um facho de luz, né? Das esferas da onde ela vem, né? E aqui ela vai plasmando as flores azuis que ela vai distribuir ali no ambiente, né? Eu trouxe aqui só para a gente lembrar, a gente já está falando muito de prece, mas nunca é demais falar de prece, né? Na Lei de Adoração, a questão 659 do Livro dos Espíritos, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus. É saber que a gente conta com um Pai, com alguém que nos sustenta, que nos orienta, que nos dirige o melhor para que a gente tire o melhor daquilo que chega para nós. A gente aprender a transformar aquilo. É aproximar-se dele, né? Aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Nós sabemos que tudo ele sabe. Ele é onisciente. Mas nós precisamos verbalizar para mostrar a nossa humildade diante do Pai, que nos criou tudo que nós conhecemos, que nós vemos, e até aquilo que nós não conhecemos. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, que foi o que Ismália fez, pedir e agradecer. Isso aqui está um comentário dessa questão do livro Filosofia Espírita, do Miramês. Certamente que a prece é um ato de adoração, seja ela na linguagem que for dita, desde que seja pelo coração, seja ela ensinada por essa ou aquela religião. Orar é reconhecer um poder supremo, é ato de gratidão àquele que nos fez e nos governa a todos. Quando na prece Ismália fala sublime procura, e o procura está com letra maiúscula, é essa busca do homem para Deus, a Deus, para encontrar esse Pai. Deus já se encontra em toda parte desde a sua criação, mas nem sempre se percebe essa união divina com a criação. Somente quando despertamos para a vida, quando a nossa consciência se ilumina, é que vamos a Ele, porque Ele já se encontra em nós. A esperar que acordemos para a verdadeira vida. Aí eu estou me lembrando da página inicial, Corrigendas. Veja, cada página é perfeita para o dia do estudo, é impressionante. Ele não tem predileção por ninguém.
Quando o homem aprender a orar, notar-se-á em seu coração, mesmo no de carne, um foco de luz de vários cambiantes, em busca de outras luzes que escapam às nossas deduções. E nesta transfusão de vida é que nascem e despertam as vidas. Lê mais sobre o valor da oração e deixa teus sentimentos buscarem mais entendimento sobre a prece. Enriquece teus valores, porque se queres forças de curar, de alegrar, de saúde, de fé e mesmo de amor, aprende a orar dentro da simplicidade, da humildade, sendo um dínamo de amor que irradia por todos os lados, ajudando a todas as criaturas de Deus. Registramos uma outra lição de grande importância anotada pelo apóstolo João, no capítulo 12. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Às vezes as pessoas, que somos nós, vamos a aqueles que necessitam, mas esquecemos do nosso Pai. Aprendamos, pois, com os luminares da eternidade, que de vez em quando descem ao nosso plano, a orar e viver com Jesus, para depois de preparados, irmos ao encontro dos pobres, aos que sofrem. As agressões da vida te buscam para despertar, e nós outros somos aqueles sirineus que, pela misericórdia, vamos ajudar-te a levar a cruz. Quem ora a Deus tem gratidão, e nunca deves orar somente pedindo, a não ser para pedir forças para as lutas de cada dia. Deves agradecer sempre pelo que recebes das mãos do benfeitor universal. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível. Em certo nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir. Em certo nível do espírito que faz a prece, não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem o que todos merecem receber no seu estágio espiritual. Neste caso, deves somente agradecer o que vem ao teu caminho, com humildade e amor, ao Pai que nunca se esquece dos seus filhos do coração. Se não tens costumes de orar, procura fazê-lo, porque a prece nos leva a sensações indizíveis, que somente quem ora sabe sentir e não sabe explicar, na sua pura realidade. É o que acontece com André Luiz, né? Sem poder explicar para a gente o que aconteceu naquele momento. O universo é um ato de prece do Criador. Se tudo vive na harmonia, a harmonia é a oração, que as leis de Deus sabem expressar. Então, voltamos ao livro. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível, na linguagem humana. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. Então ele fala aqui, né, que a prece tocou ele interior, né, da alma dele, né, as fibras mais íntimas do coração. E ele reconhecia que ele nunca tinha pensado, nunca tinha meditado na grandeza divina, como naquele instante, né, em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara,
porque a música mudou de expressão. O caráter heróico, né, daquele que se dirige ao Pai, cedeu lugar ao lirismo encantador. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Vê que tocou a todos, né? Quer dizer, não era só ele, Aniceto também estava, né, com as lágrimas nos olhos, né? Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto, sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, né? Num arco irisado, quer dizer, com as cores do arco-íris e efeito magnético. E com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, de Ismália, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocarmos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória de Ismália, né? Quando ele pede a ela que tocasse uma música. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de azul sublime, celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração, como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Imaginem, pétalas constituídas apenas de colorido perfume. E a gente fazendo um paralelo, né, com o que a gente sabe que ocorre, e às vezes a gente já pode ter presenciado, ter visto, né, esse vislumbre dessas pétalas em reuniões elevadas, né, com pessoas sintonizadas com o alto, movidas pelo coração, pelo sentimento de fraternidade, né? Então, a gente já pôde ter a oportunidade de ver essas pétalas, pequenas flores, caindo, se derramando sobre aquele ambiente e penetrando nas pessoas, né? Como forma de trazer uma vibração superior, trazer a cura, trazer a minimização do sofrimento, a melhoria da saúde, do equilíbrio, da harmonia, né? É muito lindo, realmente é muito bonito. E também sentir o perfume, fazendo um paralelo. Lá nós estamos no plano espiritual, aqui, né? No plano físico. É possível que em algumas reuniões, ou mesmo às vezes até nos lares, a gente sinta. Talvez alguém aqui já tenha sentido, porque é uma coisa que não é tão difícil. Às vezes, de sentir um perfume que a gente sente, de repente, a gente sente um perfume. A gente não passou perfume, ninguém passou perfume, né? Porque a gente também tem que ter esse crivo, né? Para saber se não é uma coisa material, se alguém manipulou algum produto que é perfumado, né? Ou se passou um perfume, se está em casa, ou mesmo num ambiente de um templo religioso, se alguém chegou perfumado e tal, porque ocorre, né, de nós sentirmos um perfume normalmente de flores, né? Não é muito comum, não é muito comum, mas é possível, né? A gente sabe que algumas pessoas era fácil produzir isso, né? O Chico Xavier, a gente pode dar o exemplo, né? É. E, Valéria, oi, eu Dani. já. Sou eu. Eu na cabana, você falando isso, eu na cabana,
eu já senti sinto, né? Muito cheiro de rosas e sinto charuto de preto velho, né? Sei. Aquele cheiro de rapé que eles chamam, né? E quando canta aquela música no final, quando a gente faz o trabalho na segunda-feira, eu, a maioria das vezes, eu vejo essas pétalas caindo ali no grupo, na mesa. Porque por isso que é tão importante a prece final, né? Aí no caso específico, né, desse trabalho. Porque ele conclui um trabalho, né? Tudo são fases, né, que nós temos, né? A chegada, o início, a prece de início, né? Depois a palestra, né? A orientação doutrinária, evangélica, o passe, né? Que tem o trabalho material, que emprestamos o fluido animal, e o trabalho espiritual, trazido Essas pelos mentores, né? pétalas. Canta aquela música do Quanta Luz, né? É a Sei, música final mesmo. É como se as paredes da cabana elas se abrissem, ela se abre. E não tem teto, é o firmamento. é, Já vi várias vezes. isso Já vi acontece, várias porque vezes. todos estão unidos, né? E pensamento buscando com objetivo, com foco no bem, né? Em realizar o melhor para o nosso semelhante, no final do trabalho, todos somos reconstituídos nas energias que doamos. Então, nós não saímos de lá desenergizados porque doamos, não é? Porque o alto, ele repõe ao trabalhador que trabalha com abnegação, com amor, com sentimento de auxílio ao próximo, ele traz essas bênçãos, né, como fortalecedora do nosso corpo e do nosso espírito, né? Por isso que às vezes a gente vai a um templo espírita ou um templo religioso, vamos falar assim, né? Porque em todos os lugares existem benfeitores, né? Em todos os lugares existem benfeitores. A Chico Xavier mesmo dizia, né? Quando ele, antes de ser espírita, que ele frequentava a igreja católica, porque a família era muito católica, ele via no momento da hóstia, né? Aquela, aquela emanação, aquela irradiação, aquela vibração, né, que envolvia, via os espíritos, os benfeitores que lá estavam, amparando, ajudando, fortalecendo, curando, né? Tudo isso ele já via. Então, em todos os lugares existem os benfeitores, e eles estão sempre nos auxiliando, nos amparando e nos iluminando. Então, não é uma coisa difícil de se ver num ambiente assim, quando nós estamos todos unidos em prol de uma causa, né? Uma causa do bem. Até muitas vezes, em casa, a pessoa pode sentir, né? Muitas vezes os guias espirituais, em dias em que eles percorrem a nossa casa, em tratamentos de saúde, nós podemos sentir o cheiro de éter, cheiro de medicação, né? Isso é comum para a pessoa que tem essa, vamos dizer assim, essa condição, que não é mérito isso é uma condição, né? Que você precisa ter, ter a condição espiritual, mas também tem que ter a condição física para poder, né? A mediunidade também é física, né? Então, isso acontece. Então, vamos continuar. Mas quando quiserem, vocês interrompam, tá? Para a gente poder discutir, né? Que é interessante isso. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo,
que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra, agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz, a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Então a gente vê por aí como a melodia, como a música, né? Como essa prece, né? Essa letra, né? Que é uma prece, transformou a alma de todos, elevando, tirando as pessoas da frequência que estavam e aumentando a frequência delas, né? Elevando. Então, você muda, quando você você faz o bem, você sempre que faz o bem, você recebe o bem. Sempre recebe o bem. Não é que você não tem que fazer o bem para receber o bem. Você tem que fazer o bem porque é bom fazer o bem, né? Mais que um dever, é bom. Não é fazer só por dever, por saber que deve. É saber que é bom, né? E isso nos traz muitas bênçãos, porque nos revigora, né? A gente lembra disso, falando nisso, lembra também do Chico Xavier, quando uma vez ele estava apressado para chegar ao trabalho, e no caminho, que ele ia a pé, né? No caminho ele passa de frente a uma casa e aí a senhora o chama, e aí ele diz para ela: eu estou um pouco atrasado, né? Mais ou menos alguma coisa assim, eu tenho que caminhar. E aí ele dá mais um passo ou dois e Emmanuel para ele e diz: dá tempo, dá alguns minutos a ela, porque ela está precisando. Aí ele volta, conversa com ela, orienta ela, né? Faz o que ele deveria fazer, estava habituado a fazer muito bem, né? Com todo aquele amor, com toda aquela abnegação que ele tinha, e parte para o trabalho, apressado. E aí Emmanuel diz para ele: olha para trás. E aí ele olha para trás. Quando ele olha para trás, vê a senhora, né? Ele vê que saía da boca, dos lábios dela, né? Só agradecimentos e vibrações, eram flores, eram imagens coloridas de paz, de energia. Vai com Deus, eu te agradeço muito, você me deu esperança, né? Toda aquela coisa de sentimento de gratidão que a moça, a senhora, teve com ele estava recebendo. Aí ele vira para o Chico Xavier e fala: imagina se você não parasse, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E ter essa noção, a gente que estuda, que sabe que as palavras estão repletas de vibração.
Então, a gente deve procurar sempre dar uma boa palavra para o outro, né? Mesmo que ele nos fira, vamos ficar quietos, não vamos revidar, né? Vamos buscar a harmonia, para que a gente fique na harmonia, porque hoje em dia é muito fácil a gente sair da nossa harmonia, mesmo até pela televisão. É uma notícia que chega na tua casa, alguma coisa absurda que você vê, né? E que aquilo pode te desequilibrar, né? Não é que a gente vai ficar alheio ao que está acontecendo, porque nós estamos na Terra e temos o dever de saber o que está acontecendo, né? Até para orar por esses que fazem o mal, mas também para que a gente não faça o mal. Então a gente tem que estar bem atento, por isso Jesus falava: orai e vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a tentação está aí no mundo, e toda hora a gente cai, né? A gente cai até virtualmente, não é? Então, a gente tem que ter um olhar de sabedoria que o estudo nos dá, que o conhecimento nos dá, para colocar isso em ação e saber que a gente não tem que responder da forma que aquela pessoa está nos incitando. Nós temos que responder da forma que sabemos que devemos. Se não sabemos o que responder, vamos ficar calados. É melhor, para que a gente não se envolva naquela vibração. Então, ele fala aqui, né, eu parei, que aproximaram do meu celular, tarará. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Restaura, né, a saúde, né, o equilíbrio, a harmonia, o ânimo firme, né, da gente. Assim como a gente também, quando encontra alguém, né, alguém que a gente há muito tempo não via, ou então vê sempre, mas encontra na rua, a gente dá um abraço, dá um sorriso, aquilo já restaura, a gente já sai dali diferente, não é? Por quê? É Porque verdade. a nossa vibração. Cada um de nós tem a nossa vibração. A gente tem a nossa energia. Então, a gente também dá para a gente perceber se a nossa energia é boa ou não. Se muitas pessoas vêm na nossa direção e gostam de conversar conosco, estar conosco, falar conosco, é sinal de que nós temos uma boa energia, temos uma boa vibração. E, de outro modo, se as pessoas evitam, é porque talvez a gente não esteja com uma boa vibração, né? Então, é caso de nós trabalharmos isso intimamente. E quando Então, a gente encontra aquela pessoa que dá aquele abraço, aí você ganha a semana inteira. quando a gente abraça, né, a gente está juntando ali, os nossos chakras estão irradiando, né? Coração com É, é, coração, é maravilhoso. aquele passe maravilhoso. Um abraço é um passe, né? Um É, abraço de alguns segundos, não é? De alguns sim. segundos é um passe, porque você está transmitindo aquela energia, aquela força, tudo aquilo que aquela pessoa está precisando e aquela outra pessoa também está dando para você, está doando para você, né? Porque é da lei, É, quem tem dá, quem não tem recebe, é da lei. aham. Então, que a gente possa ser luz na vida de alguém, né? Isso é que a gente tem que pensar. Não importa se o mundo está cheio de sombra, né? É transitório, isso vai passar. Não sabemos quanto tempo ainda vai durar. Mas tudo isso que a gente está vendo, as guerras, os descalabros, a violência, a indiferença, a maldade, tudo isso vai passar. Vai passar em nós e vai passar no mundo, porque o mundo vai evoluir. Esse mundo que a gente está, a Terra vai evoluir. É da lei. Então, quem não se adequar vai ter que ir para outro lugar. Então, a gente
tem que receber as coisas com mais calma. Eu sei que é difícil, nem sempre é fácil. A gente passa por situações que a gente nunca imaginaria passar. Eu sei que isso acontece com todo mundo que está aqui, com todas as pessoas. Não é É. prerrogativa de nós. E a gente tem que aprender. É a página do livro, corrigendas. São as coisas que chegam para a gente, para nos ensinar, para nos abrandar, para nos elevar, né? Para nos curar. Então, se a gente olhar para as coisas dessa maneira, a gente sofre menos. A gente alcança mais rápido a solução do problema, o que às vezes nem está nessa existência. Mas se nós soubermos lidar bem, se nós soubermos administrar bem aquilo em nós e fora de nós, sem ofender, sem agredir, sem insultar, sem prover nenhum mal a ninguém, nós estaremos quites com a lei. Não importa se o outro lado continua malvado, né? Então é isso que nós temos que fazer das nossas vidas. Então, observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, André Luiz procura ele ansioso, né? Para falar sobre tudo que ele tinha visto. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou: conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Aí a gente vê um detalhe, né? Não precisa perguntar. Ele mentalmente já tinha passado para Aniceto o que havia dentro dele. É uma comunicação mental, né? É uma comunicação mental. Nos planos elevados, você não precisa verbalizar. Você pensou, É o como se outro fosse uma telepatia, né? está te, né? Então a voz vem na sua cabeça e vai na cabeça do outro, né? Fora que todo mundo já sabia da curiosidade do André, né? Já Para era uma coisa, tudo. exato. Que bom Antes, para por, nós, né? antes, porém, graças a ele, né, a gente pôde ter esse Oh, grande além, né? Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Estou devendo a hora aqui. Amável explicou: conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? E ele continua: cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Então a gente não pode esquecer disso, né? Tudo que a gente está plantando está sendo fotografado, filmado e arquivado em nosso espírito. A gente pode fazer o que quiser, mas está tudo gravado. Nós não vamos perder esse arquivo por nada. Ele vai existir sempre. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. É o caso de Aniceto e Ismália.
Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. São os valores que ela conquistou, que ela soube construir intimamente. São aqueles tesouros que Jesus nos disse, que as traças não roem e os ladrões não roubam, não tiram de nós. E para sabermos disso, somos testados. Por isso, a misericórdia de Deus nos testa e nos permite sermos testados por todos que estão a caminho como nós. Ela já pode dar a infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Vejam que beleza, né? Alguém quer falar sobre isso? Não? Eu me lembrei no decorrer de que você estava falando de paraíso e tal, aqueles maus que preservam o inferno e tal. Num grau, não digo, não sei se uso num grau menor, ou para nós aqui, ou pelo que se estuda, por isso sempre é dito para nós, né? A doutrina esclarece muito isso, entre céu e inferno, não é um lugar circunscrito. O céu está dentro de nós, a gente é que faz ele dentro da nossa cabeça, do nosso coração, ou faz o inferno. Então a gente tem, como você falou, né? Procurar sempre o bem, fazer o bem, persistir no bem, fazer tudo que pode para ter o seu céu interno. Isso é que é o verdadeiro céu. Ninguém vai desencarnar e vai para o céu. Vai desencarnar, vai para. A gente aprende que não é assim. Mas às vezes a gente esquece, né? Que nós podemos estar construindo um céu ainda vivendo aqui na Terra. É um Não céu vai ser o ilusório. desmalha, porque ela é lógico, evidente. Você tem toda uma escala de progressão espírita, que está até no livro dos Espíritos, é uma coisa, não chega nem a ser uma escada, né? Há quem diga que é uma rampa, né? De escalas espirituais, mas desde aqui agora, ou nós teremos o nosso céu ou o nosso inferno aqui mesmo. Exatamente, Ana. Se vivemos de forma ilusória, né, pensando só na matéria, no plano material, É. os tesouros do plano físico, né, terreno, né, conquistar as coisas terrenas, nós estaremos perdendo o nosso tempo, não é? Então, nós temos que trabalhar para poder ter esses tesouros verdadeiros, né, que são os valores, né, que nós vamos construindo dentro de nós, conquistando, até que nós ficamos maduros o suficiente para não cair mais nos erros, nos equívocos, né, que nós caímos. Mas é assim, né? É a partir, como falo, os bons revelam o paraíso que edificaram no coração, no próprio coração. A gente vai edificando esses tesouros no nosso próprio coração à medida que a gente vai aceitando as dificuldades que são trazidas para nós. E ao invés de nós nos vitimarmos com a situação que a gente está passando, a gente procurar solução, procurar se fortalecer, né? Pedir ajuda,
arregimentando forças para poder superar, entender, vencer essa situação, mesmo que você morra dela, né? Porque às vezes a Sim. gente tem uma enfermidade que vai nos tirar a vida física, não é? Mas se nós a encararmos como uma amiga, uma coisa que, embora traga sofrimento e dor, né, ela vai nos elevar, nós entendendo isso, nós conseguimos ir superando, mesmo embora com dor, né, e algum sofrimento, nós entendemos que aquilo ainda é necessário e que nós estaremos também nos revestindo de forças, porque estaremos deixando nesse corpo físico, que serve de instrumento para a nossa evolução, nossa elevação, estaremos deixando nele as sombras que praticamos no passado e nessa própria existência. Então, ao nos libertarmos desse burrinho, né, como dizia o nosso Francisco de Assis, nós nos elevamos, nós vamos mais livres, porque deixamos no corpo físico aquela bagagem de sombras, de dores que praticamos, de equívocos, de longo tempo, né? Mas aquela enfermidade, ela é a nossa cura. É a nossa cura moral, é a nossa cura espiritual. Então a gente começa a ver, embora seja muito difícil isso, não é fácil. A gente começa a ver a enfermidade, no caso, ou até outras situações que a gente passa difíceis também, a penúria, a pessoa às vezes tem uma certa situação, perde tudo, né? Cada um tem algo a passar de acordo com aquilo que precisa, que necessita para avançar, né? E como nós estamos também no mundo físico, nós estamos à mercê das intempéries, das dificuldades, das enfermidades, de tudo que tem no ambiente da Terra, não é? E tudo isso nos serve de elevação, né? Então, a gente tem que olhar por esse lado, para a gente ir edificando esses tesouros dentro de nós. Não é fácil. Nada é fácil. Ninguém disse que era fácil, né? Não tem uma frase que fala assim: ninguém disse que era fácil. Eu não disse que era fácil. Mas é necessário, né? E a gente começa a olhar as coisas, a vida de outra forma. E todo mundo tem que saber que não está desamparado. Ninguém está desamparado, né? E Isso é aqui importante. Deus, através dos benfeitores espirituais, está sempre nos auxiliando, nos amparando, por mais que a gente não consiga enxergar, porque muitas vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente só consegue olhar para a gente mesmo, não consegue olhar para o outro, não é? Quando a gente recebe uma notícia, quando a gente acontece uma situação grave na nossa vida, a gente é natural, a gente olha para a gente. Então a gente fica circunscrito àquele problema grave. Mas quando a gente começa a entregar, aprender a aceitar, entregando para Deus aquilo que só Ele pode salvar, tudo se torna diferente, né? Claro que isso não é uma coisa de um dia para o outro, isso é um treino, é o treino da vida para a morte, né? Que a morte não existe, a gente sabe disso, né? Então, é só uma mudança de vibração. Sai de um plano e entra no outro. Mas nós sentimos saudades. Existem outras coisas, mas não vamos entrar por aqui, porque também senão a gente começa a fugir da questão aqui do nosso estudo de hoje. Mas
como diz a Ismália, fez isso durante as existências, as inúmeras existências dela, né? Ela trabalhou isso, edificando esses tesouros dentro do coração. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando edificar esses tesouros no nosso coração, estando aqui, investindo no nosso conhecimento, investindo nessa medicação evangélica, que vai feito um tratamento homeopático, vibração por vibração, dia a dia, ajudando, ajustando, sensibilizando, fortalecendo a gente para as provas do mundo físico. Porque não existe uma só pessoa aqui que não passe por provas ou expiações. Então, já acabamos, né? Então, peçamos ao Senhor que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas, né? A gente tem que estar sempre atento, né, a isso. Eu trouxe de novo essa frase porque também a gente já falou, cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Então, nós não fugiremos disso. São esses arquivos que vão revelar a nossa existência, em que nós vamos nos colocar, nos direcionar, decidir, escolher, avançar ou retroceder. Retroceder no sentido de que já poderíamos fazer alguma coisa melhor e ainda continuamos no mesmo passo, né? Temos que vencer, superar isso, para poder sair da inutilidade, da ignorância, para atingir a conquista desses tesouros que a traça não rói e os ladrões não roubam. Eu trouxe aqui, só para a gente fazer uma reflexão, né, com o que mais ou menos a gente viu aqui hoje, nesse capítulo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito ainda do capítulo? Ou não? Ou posso seguir? Posso seguir? Pode. Pode. Estou procurando aqui ver a hora que eu... 21h14. Ah, tá. Obrigada. Então, estamos no tempo. Uma reflexão, tá? Para esse capítulo de hoje. Melodia espiritual. Nos fala do poder da vibração interior. No plano espiritual, a música que Ismália toca não é só uma melodia auditiva. Ela transmite estados de alma, sentimentos profundos de amor, de fé e paz. A música é oração, magnetismo e cura. Como está colocado aqui, ela transmite a gente estados de alma, sentimentos profundos, são tocados, né? Quando a gente ouve uma determinada música que nos toca mais, a gente parece que pinça, né? Identifica lá um sentimento esquecido, guardado dentro de nós, que vem à tona, não é? E aí aquilo faz uma transformação em nós. Coisas que nós nem nos lembrávamos, e nós somos curados, né? É um trabalho, vamos dizer assim, de renovação, de iluminação da nossa alma, né? Quando a gente está mais voltado para a sensibilização da alma, a gente consegue isso, né? Mantendo diariamente um momento que a gente possa ficar por 10 minutos que seja, 15 minutos que seja, lendo uma página, ouvindo uma música, meditando, orando. A gente transforma isso e isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, como um tratamento, como um encontro conosco, que muitas vezes, pelas notícias, pelas coisas que estão acontecendo, nos tiram do prumo.
E isso nos faz voltar ao prumo, ao equilíbrio, né? Então, é fazer a nossa alma vibrar, não esquecer disso, né? Porque quando a gente faz a nossa alma vibrar, a gente está em contato com o divino, está em contato com Deus. E esse contato vai se estreitando cada vez mais à medida que a gente treina, né? Para ser melhor. No plano físico, quando colocamos intenção elevada em nossas ações, como cozinhar com amor, ouvir alguém com atenção, trabalhar com bondade, estamos, de certo modo, emanando uma melodia invisível ao nosso redor. Músicas, palavras ou gestos podem curar, acalmar ou inspirar, dependendo da vibração com que são feitos. Então, isso é muito importante para a gente, porque são coisas que nós temos acesso, nós podemos acessar, nós podemos realizar, basta a gente querer. A paciência está nessa lista? Sim, claro, claro, né? Quando a gente ouve alguém com atenção, a gente está demonstrando que temos É, que temos tolerância. Quando a gente ouve com atenção algo que alguém já nos disse 3, 4, 5 vezes, sem dizer a ela, eu já sei disso, você já me falou. A Uhum. gente dando a Ou nossa então, paciência. ou então também quando a gente se irrita, a gente quando fica irritada também aí tem que ter a paciência, né? Tem que ter a paciência, tem que perguntar para si mesmo, por que que eu estou irritada? Eu tenho razão para estar irritada? A gente sempre bota a culpa no outro, né? É, mas a gente já sabe que não dá para culpar ninguém. A Culpa gente do não, outro. não dá para fugir mais, né? A gente não dá para fugir. Então, a gente está irritado, a gente tem que parar e falar, pô, mas por que que eu estou assim? Né? Por que que eu estou irritada assim? Captei alguma coisa de alguém, então sai desse corpo que não te pertence, né? Faz uma Não, prece, então, olha, uma... quando você chega no consultório, consultório cheio de paciente para você atender, aí a internet cai, o computador não funciona, a Valéria ficar com calma fica difícil. A gente se irrita mesmo. Tem calma, Dá uma paradinha, vai até o banheiro, abre a dá uma... torneira e faz uma prece. Dá certo. Escuta o que eu estou te falando, dá certo. Tem que Caraca, e encontrar. acaba a luz, Vai olha, tem rapidinho lá no banheiro, abre a torneira, entendeu? Se benze com a água, tá? E reza um gostei, Pai gostei Nosso, disso. reza um Pai Nosso, entendeu? Gostei Pede as disso. energias superiores, entendeu? Que sejam Isso, bem-vindas, entendeu? Para te boa ajudar, ideia. sabe, a limpar a área e volta É, para lá para você ver como é que a coisa Aí, funciona totalmente diferente. olha só, isso é a pior coisa que a gente pode ter. Eu sei que a gente tem, uns têm mais do que outros, mas é a pior coisa, porque é a porta de entrada de obsessor. É facílima. É um Fácil, trabalho fácil, fácil. Principalmente aqui nesse planeta. então a gente tem que saber, eu tenho razão para estar irritada? Aconteceu alguma coisa comigo? Vamos lá, nos fatos, na lógica. Não. Então isso não é meu. Eu estou captando alguma coisa de alguém. Não vou me deixar influenciar. Para, bebe uma água, deixa a torneira da água cair, faz uma gostei prece. dessa ideia. Gostei dessa É, ideia, gente. Gostei. e Liga a para a água Heloísa. Quem A me Heloísa da ensinou isso dica. foi um espírita. Não estou falando à toa, não. Não, eu Aliás, tô falando, aliás, eu tô aprendendo. Porque a A gente, às Heloísa vezes, da não dica. sabe o que fazer. tem que estar atento. É o sufoco. A gente fica no sufoco. Parece que eu tudo acontece naquilo ali para te tirar do sério. É Mas a complicado. irritação,
a gente não disciplina outras coisas, a gente também tem que disciplinar isso. Para a gente edificar tesouro, a gente tem que ter, não pode ficar se irritando com qualquer coisa. A gente tem que saber se aquilo é caso de se irritar. Porque, na verdade, a irritação não serve para nada, nem para resolver problema. A gente Não, fica, só para atrapalhar a gente também. né? E piorar ainda, né, as coisas, né? Então, Piora. para a boquinha, para não falar nada que não deve e não piorar a situação. Entra no banheiro. Que o banheiro, a Heloísa falou que vai dar certo. Vamos lá. Gostei. Valeu, Elô. Valeu aí. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar das flores azuis, né? Que é a energia do coração puro, né? O coração desmalha, né? Irradiando, se expandindo, né? O perispírito dela se expandindo com aquela plasticidade, com aquela beleza, né? E aí ela começa a plasmar as flores azuis que são perfumadas, né? As flores que surgem do coração de Ismalha são emanadas por seu amor sincero. São presentes vivos que tocam os outros e se desfazem em bênçãos. Quando tocam o ser humano, elas penetram em nós, né? Se transformando em bênçãos. No plano físico, o que a gente tem que fazer no dia a dia? Toda ação generosa, desinteressada, compassiva, olha aí, compassiva, calma, é como uma flor azul, invisível, que chega até alguém. Então, toda ação generosa, desinteressada, não irritada, calma, tranquila, zen, né? É como uma flor invisível que chega até alguém. Um sorriso a alguém triste, uma palavra amiga, o perdão, um gesto simples de empatia, deixam marcas profundas, mesmo que não se vejam com os olhos. Porque nem tudo se vê com os olhos, se sente. É. Não é? A música de Ismalha foi sentida, nem foi ouvida e nem foi articulada, nem ouvida pelos ouvidos. Então, isso é um plano de trabalho para nós. A luz sobre Ismalha, a irradiação da alma elevada, né? Aquela luz que vem do alto, fica sobre ela quando ela está tocando, né? E ali ela toca o órgão, porque era um instrumento que ali tinha, é um posto que fica, é um posto-socorro que fica num plano entre nosso lar e o plano terrestre, a Terra, então é muito denso. Ela poderia plasmar a música dela com a mente dela, como Aníbal de Silas fala, né? Fez com as imagens e também com música. Ela podia ter feito isso e tocar a música como orquestra, não apenas o órgão, cordas e tudo mais, com a mente, com a elevação do espírito dela. Mas eles se encontravam num posto de socorro, na região. Então, nem todos conseguiriam alcançar, ouvir a música. Assim como muitos não devem ter ouvido, alguns não devem ter ouvido a letra da música, da melodia, a prece, né? Assim também poderia acontecer se ela não tocasse ali com um instrumento semimaterial, né? Porque o perispírito é semimaterial. Estamos num mundo semimaterial, nesse plano que eles se encontram. Uhum.
falar dos planos mais elevados. Então, a luz que envolve Ismael é o reflexo da sua pureza espiritual, da sua fé, da sua doação constante ao bem. Mais uma vez, somos lembrados que não existem aparências na espiritualidade como na Terra. Veja a diferença, né? Porque lá não se tratava de uma técnica para tocar uma música maviosa no órgão, no piano. Era o amor, né? Esse amor transcendente, essa paz inconfundível que só existe no coração, no espírito daqueles que já sabem o que é o bem e trabalham incessantemente pelo bem, realizando o bem a todo momento. Lá ninguém finge o que não é, porque não dá para fingir. Todos são reconhecidos pelo que são, não pelo que têm, como na Terra, né? Porque eu posso aparentar ser alguém assim, ou assado, tal, porque eu tenho posses, porque eu sou bem articulada, tenho conhecimento, e posso falar, palestrar, enfim, aparentar uma coisa que eu não sou. Mas no mundo espiritual, não. Isso não existe. Ninguém pode fingir ser uma pessoa boa se não é boa. Nós apresentamos como realmente nós somos. Ismalha é um espírito portador de sublimes qualidades e aproveitou a oportunidade para distribuir um pouco da sua felicidade, do seu amor com os amigos, que ali era um grupo, né, que estava socialmente se abraçando, né, fraternalmente. No plano físico, pessoas muito amorosas, mesmo discretas, né? Parecem irradiar luz. Nos sentimos bem perto delas. Sentimos confiança, sentimos calma, sentimos respeito. Isso mostra que a verdadeira autoridade espiritual não vem da imposição, mas da coerência entre o que se é e o que se vive. E é isso que mais nós procuramos, coerência entre o que se é e o que se vive. Porque eu não posso ser um bom espírita, fazer o bem dentro de um templo espírita e não fazê-lo fora. Ou conduta fora, né? Então, é essa coerência que nós temos que ter. E quando nós temos coerência, nós vamos nos elevando. E elevando-nos, vão chegar outros irmãos e se aproximarem de nós. E vão dizer para nós: eu me sinto bem quando eu estou com você. É tão bom a gente conversar. Eu me sinto bem, eu gosto de estar com você. Então a gente vai saber, né, que nós estamos irradiando, a nossa alma está irradiando coisas boas, benéficas para aqueles que convivem conosco. Silêncio e oração, caminho da elevação. No plano espiritual, a música substitui palavras. É um momento sagrado de introspecção, onde o silêncio fala mais alto que discursos. A gente precisa aprender a ficar em silêncio, a estar em silêncio com nós mesmos, porque quando chegar o nosso momento, nós vamos estar com nós mesmos. Então, nós precisamos nos conhecer desde já. Precisamos nos amar desde já. Precisamos ser melhores pessoas para nós desde já. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar, nos respeitar, nos alegrar, ser felizes, embora deficientes, embora enfermos, embora com dificuldades, com tormentos.
no plano físico. Aprendemos com isso que a espiritualidade não exige palavras bonitas ou rituais pomposos, mas sentimentos sinceros. Sentimento sincero do que o mundo precisa. Porque nunca vi tanta hipocrisia no mundo. Já houve, sim, já houve. Né? Sempre houve, né? Jesus, então, a gente não pode esquecer. Mas como a gente está vivendo esse momento agora, nessa atual encarnação, nós estamos vendo também coisas cabulosas, né? E Uhum. realmente o que a gente precisa é conviver com pessoas com sentimentos sinceros. E principalmente nós, sermos sinceros uns com os outros, né? Orar em silêncio, meditar, ouvir a nossa intuição, agradecer ou contemplar o bem, são formas simples, mas profundas de se elevar. Então, isso aí é um outro plano para nós. Para concluir, né, o que esse capítulo ensinou para a gente no nosso dia a dia, né? Que a gente deve transformar as nossas ações em preces silenciosas, né? Parar de fazer tanto ruído para chamar atenção para a gente. Porque essas preces silenciosas são trabalho no bem. São ajuda sem esperar nada em troca. Servir com amor mesmo sem reconhecimento. Não importa se eu vou receber, se a pessoa vai ser grata, se não vai ser grata. Eu sei que eu devo fazer. Eu sei que eu sinto que devo fazer. Então, eu vou fazer. Valorizar a bênção dos ensinos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. É uma bênção a gente conhecer isso. A gente tem que botar em ação. Nas pequeninas coisas do dia a dia. Desde a hora que a gente acorda, abre o olho, está na carne, até a hora que a gente vai dormir. Que a gente vai para o mundo dos espíritos, que o nosso perispírito sai, né? E vai ter nos ambientes com os quais a gente se afina, com os quais a gente tem sintonia. Valorizar a beleza, a arte, a sensibilidade como caminhos espirituais, porque a arte ela abre esse caminho para a gente, né? Ela nos sensibiliza, ela nos toca, ela nos eleva, né? A boa arte, né? A boa música. Buscar sempre irradiar luz, não apenas com pensamentos e palavras, mas principalmente com ações, com exemplos, né? Uhum. E se nós fizermos isso, nós estaremos edificando, né, esses tesouros em nosso coração. Aí eu trouxe essa frase que a gente já falou, que foi a Aniceto que falou, para a gente não esquecer, depois de tanta coisa que a gente aprendeu com o capítulo de hoje, com todos os capítulos desse livro, né? Lembrar, né, nesse sentido de hoje, e Ismália repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. André Luiz tem traduzido para a gente esses tesouros eternos a cada capítulo. Peçamos ao Senhor que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas, né? Que a gente possa aprender com tudo que a gente tem visto nesse livro, que tem aprendido, que tem procurado colocar em prática para a gente ser mais feliz, né? Ser mais irmão do outro, né? Multiplicar esses sentimentos, porque o mundo está precisando muito de amor, né? E se nós não nos amarmos, se nós não sentirmos esse amor grandioso, magnânimo que a gente pôde ver na melodia sublime hoje, a gente
vai perder muitas das coisas que a gente poderia ganhar, né? E ser, né? Que a gente está buscando aqui ser. Cada vez mais esse encontro com Deus para nos encontrarmos com nós mesmos. E que Deus nos ajude e nos proporcione tudo isso, né? Eu vou pedir a nossa Teresa para fazer a nossa prece final, envolvendo os nossos irmãos na noite de hoje. Pode ser, Teresa? Você pediu a quem, amor? A você. Ah, eu não ouvi, desculpa. A você. Tá, tudo bem, agora que eu ouvi que era a mim mesma, né? Tá bom, Obrigada, querida. claro que pode. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nosso mestre amado, mais uma noite de estudo proveitoso, mas que devemos, sabemos disso, para aproveitá-lo bem. Fazemos o possível para que a nossa vontade seja bem firme de aplicarmos cada um desses ensinos, dia a dia, mesmo que aos poucos. Jesus, aproveitamos para pedir pelos nossos enfermos do grupo que sejam todos eles acalentados pelo vosso amor, Jesus. Que sejam todos animados e encorajados a ter o bom ânimo de seguir adiante, a ter a esperança brotando em seus corações. Que aqueles que deles cuidam façam o possível para dar-lhes os melhores tratamentos e terem as melhores intuições para o cuidado deles. Que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Obrigada Graças a Deus. pela Ai, foi presença. ótimo, né? Foi Muito bom, ótimo. Foi sim, Beleza, foi muito bom. muito bom. beleza, gente. Ter esse contato, assim, né? Que a gente troca e é muito E bom. aprende. É, certeza. A gente aprende. Principalmente a gente, que tem que Oh, dar para poder, né, trazer alguma coisa, né? Tirar ali, né? Às vezes é difícil, nem sempre é fácil. Mas a gente tenta. Um pouquinho, a gente recebe a ajuda de vocês também, pela troca. Isso é que é importante, né? E aquele que também quiser complementar no grupo, trazendo alguma coisa que, que se seja significativo para a aula de hoje, pode colocar assim como para qualquer aula que a gente tenha. Às vezes a gente assiste alguma coisa, vê um texto, alguma coisa, pode colocar no grupo. É sempre bom, não é? Porque a gente lê mais um pouquinho sobre o assunto, busca, e é interessante para todos, porque estamos todos no mesmo barco e temos todos que estar de mãos unidas para nos salvar, é verdade. Eita, nós. não é? Boa noite. Eita, nós. Muito obrigada. É para nos salvar, estamos no barco para não cairmos no mar, né? Estamos É, o vento tá e tal, e a gente vai, né? Puxa o outro e tal, porque é assim, É, né? no mesmo barco. Uma mão ajuda a outra, não é? É assim que tem que ser, é assim que verdade. nos ensinou, né? Então, que Verdade. possamos uns dos outros, e que a gente possa contar um com o outro também. E é isso.
E contamos todos com Jesus. Ô, meu querido. É isso aí. A Deus, que Tá eles bom, gente. não desistem de nós, não é? Isso aí já é muito, não é? Estão sempre atentos. Então, vamos nesse sentimento aí, de ânimo firme, para mais uma semana. Bora Tá lá. bom? É isso aí. Isso aí. Vamos Bora lá. nessa. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês todos. Obrigada, obrigada. Valerinha, Tchau. adorei a aula. Tchau. Belinha. Beijo para você, querida. Adorei a Ela tá quietinha aqui na cama. A Lelinha está ali. Obrigada, querida. Tá, deu para assistir. Aí qualquer pergunta pode colocar no grupo, então, né? Qualquer dúvida, né? Pode sim, o grupo é para isso, tá? Tá legal, então. Tá À legal, então, vontade. Valéria. Pode deixar. Boa noite a todos. Boa noite. A Sônia Fique vai com fazer Deus. Beijinho. esperando alguém se pronunciar no grupo para fazer a página da semana seguinte, não da semana que vem, da semana seguinte. Então, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado pela aula.